Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos meditar na palavra de Deus. Gostaria de convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, dando continuidade ao sermão de domingo passado, irmãos. Qual que foi, irmãos? Mas hoje nós vamos ler o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 30 a 34. Abra a sua Bíblia, por favor. Marcos, capítulo 4, versos 30 a 34. Vamos ler? A parábola do grão de mostarda. Vamos ler, irmãos. Essa parábola também está registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, e no Evangelho de Lucas, no capítulo 13 também. Não está no Evangelho de João. Mateus, Marcos e Lucas, em 3 dos Evangelhos. Se os irmãos estão se lembrando do domingo passado, parábola do semeador. Muito bem. A parábola do semeador, ou a parábola da semente, que nós lemos no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 26 a 29, que nós pregamos semana passada, na segunda-feira, nós lembramos aos irmãos que essa parábola só estava registrada no Evangelho de Marcos. Estão lembrados? Falamos que só estava no Evangelho de Marcos. A de hoje, a parábola do grão de mostarda, que é logo que segue, está no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Marcos. Vamos ler. Versículo 30. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava, tudo porém explicava em particular aos seus próprios discípulos. A parábola da semente de mostarda é o nosso assunto de hoje. Que Deus nos abençoe. Senhor, abençoe-nos na meditação da Tua Palavra, fale conosco, nos ensine através da Tua Palavra, que sejamos fiéis à exposição da Tua Palavra, que não venhamos a dizer aquilo que queremos dizer, mas aquilo que realmente a Tua Palavra diz. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, para nós falarmos hoje um pouquinho sobre a parábola da semente de mostarda, nós precisamos dar uma lembradinha na semana passada, na segunda-feira, a parábola da semente. E nós destacamos 4 aspectos sobre a semeadura. Vamos lembrar para os irmãos. Primeiro que nós falamos com os irmãos é que precisa haver um semeador. Está lembrado? Os irmãos estão lembrados? É preciso que haja um semeador. Para haver uma plantação, para haver uma semeadura, é preciso que haja um semeador. Esse semeador é você, sou eu, nós somos chamados, eis que o semeador saiu a semear. Somos nós. O segundo ponto que nós destacamos na semana passada foi que nós não podemos entender e nem controlar a germinação da semente, nem o seu crescimento. Estão lembrados? Ninguém que planta é capaz de entender, é capaz de compreender, é capaz de explicar como é que uma semente que se plantou, ela vai nascer, ela vai germinar, ela vai crescer, ela vai produzir a 30, 60, 100 por 1. Nós não somos capazes de explicar nem de entender isso. Mesma coisa com a palavra de Deus, se os irmãos estão se lembrados. A gente prega, uns aceitam, outros não aceitam, nós não estamos entrando no mérito de explicar isso. O terceiro aspecto que nós falamos para os irmãos é que a vida que vem da semente, que vem da semeadura, ela se manifesta gradualmente. Ela não acontece, nenhuma árvore nasce assim. Você planta uma semente de manga, né? E ela germina, ela cresce, ela
cresce mais, é gradual. Planta, primeiro surge algumas flores, transforma em algumas mangas, poucas, e à medida que ela vai crescendo, vai amadurecendo, vai ficando mais forte, vai produzindo mais flores, vai produzindo mais frutos. É um processo gradual. Nada na natureza é instantâneo. Lembra-se que nós falamos isso? E o quarto aspecto que nós comentamos semana passada foi que a colheita acontece com a semente madura. É preciso que a fruta amadureça para que ela seja colhida. Ninguém vai colher mexerica verde. Ninguém vai colher manga verde, né? Não é o melhor, não é a melhor fruta. E hoje, irmãos, nós vamos falar especificamente sobre uma semente chamada grão de mostarda, a semente da mostarda, que Jesus compara e diz assim, que o reino de Deus é como um grão de mostarda. O reino de Deus é como um grão de mostarda. E nós gostaríamos de conversar com os irmãos nesta noite, aprendendo sobre esse assunto. E parece-nos, irmãos, parece que é claro que o Senhor Jesus Cristo tinha uma finalidade muito específica ao contar essa parábola. Parece que Jesus queria nos mostrar a história da igreja dele, a igreja de Jesus Cristo, não de uma denominação, mas a igreja de Jesus Cristo aqui na terra. Desde os dias da sua primeira vinda até o dia do julgamento final, da sua volta, quando ele há de julgar os vivos e os mortos. Parece que a história da parábola do grão de mostarda é a própria história da igreja. E Jesus mesmo disse que o reino de Deus é como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. E é isso. Nós gostaríamos de olhar essa perspectiva do semeadura do grão de mostarda, da igreja do Senhor Jesus Cristo, e aprender para as nossas vidas, pelo menos duas lições muito importantes, duas ou mais lições muito importantes que a Bíblia nos ensina aqui nesse texto tão precioso, tão importante, tão valioso para todos nós. Em primeiro lugar, irmãos, a primeira lição que nós precisamos aprender aqui é que o grão de mostarda, assim como o grão de mostarda, a igreja de Jesus Cristo era muito pequena e fraca em seu começo. Ela era pequenininha e fraca em seu começo, né? E talvez você e eu não entenda bem quando se fala no grão de mostarda, mas uma semente de mostarda era uma expressão proverbial muito comum entre os judeus, era alguma coisa muito comum entre os judeus. E indicava alguma coisa muito pequena e insignificante. Assim era a igreja quando foi criada. Alguma coisa pequena, insignificante em termos de tamanho. E o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, caracteriza e chama a semente de mostarda como a menor de todas as sementes sobre a terra. A menor das sementes sobre toda a terra. E são por duas vezes você pode verificar e abrir na sua Bíblia, duas vezes Jesus compara a nossa fé, a fé daqueles que o seguem, como uma fé fraca, pequena, como um grão de mostarda. Abra a sua Bíblia, por favor, lá em Mateus capítulo 17. Abra a sua Bíblia, por favor, Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17, versículo 20. Mateus 17, versículo 20. Jesus compara, ele fala quanto é pequeno o grão de mostarda. Mateus 17, 20. E Jesus lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Jesus está falando com os seus discípulos
Jesus está falando com os seus seguidores que a fé deles ainda é menor que um grão de mostarda. O grão de mostarda é um negócio pequenininho, demais na conta, e a fé ainda era menor. Jesus relaciona a fé dos seus discípulos com o grão de mostarda, e faz isso também lá em Lucas, irmãos. Também no capítulo 17. Coincidentemente, os dois textos são no capítulo 17. Abra a sua Bíblia. Lucas capítulo 17. E olha o que diz aí o versículo 6. Lucas 17, 6. Lucas 17, 6. Olha o que diz aí. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplante-te no mar, e ela vos obedecerá. Olha, Jesus fala da pequenez da fé dos seus discípulos, a minha fé, da sua fé, e ele fala que o reino de Deus é como um grão de mostarda, como uma semente de mostarda, uma coisa ínfima, pequena. E assim a igreja de Jesus surgiu, sem dúvida. E essa ideia era bem comum, era bem familiar para os judeus da época de Jesus. E Jesus sempre quer falar conosco e quer usar parábolas, quer usar figuras que nós possamos entender, que nós possamos compreender aquilo que ele quer nos dizer. Né? Tanto aqui, nessa parte da Bíblia, como em todas as outras, o Jesus Cristo mostra sabedoria no uso de uma linguagem com a qual os ouvintes estão familiarizados. Eu acho que agora você pode entender aquela coisinha pequena. Jamais você vai poder olhar para um pé de jaca e compreender que você planta uma semente de jaca e vai dar aquele monstro com aquele tanto de jaca, umas pesando 20 quilos, outras pesando 15 quilos. Mas a gente vai compreender porque a gente conhece. E Jesus usou dessas parábolas, dessa forma de ensino para ensinar. E ele ensinou isso. A igreja de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que Jesus estava fundando, ela é uma igreja pequena e fraca no começo, com pouca gente. Qualquer comparação, irmãos, é a pura verdade. Isso nos leva a ver, nos leva a acreditar que o importante não é a quantidade de pessoas. Jesus começou com pouca gente, né? A fraqueza, a aparente insignificância da igreja sempre caracterizou o início dela. Isso aconteceu com o próprio cabeça da igreja, Jesus Cristo. Como é que ele veio? Ele veio debaixo de fogos de artifícios, de festas, de comemoração? Não. Ele veio um frágil bebê, pequeno, frágil bebê, nascido numa manjedoura lá em Belém, totalmente destituído de riquezas, de exércitos, de pompa, né? Não sei se essa semana vocês acompanharam toda aquela pompa daquela festa que foi feita lá em Moscou, comemorando a Revolução Russa. Isso é coisa dos homens. Jesus veio simples, nasceu na manjedoura. Ele deixou a sua riqueza, né? Deixou os seus exércitos de anjos, o poder, todo o poder que ele tinha, e a igreja foi fundada com um líder assim. E quem foram os homens que Deus usou para fundar a sua igreja? Quem é que Deus ajuntou e nomeou como os seus apóstolos? Ele foi lá nas grandes escolas dos gregos, dos romanos, procurou os ricos, procurou os poderosos. Não, irmãos, não procurou. Ele procurou pessoas simples, pescadores, procurou sim. Ele juntou ao seu redor homens pobres, iletrados, publicanos,
homens desprezados pelas sociedades. E todo mundo deve ter pensado assim, esses aí que ele vai fundar a igreja, que ele vai criar a igreja, esses não são capazes de nada. Aí nós olhamos, irmãos, qual foi o último ato público no ministério de Jesus Cristo, cabeça dessa igreja, pequena e fraca no seu começo? Qual foi o último ato público de Jesus? Ele foi crucificado. Foi crucificado como um malfeitor, entre dois ladrões, após ter sido abandonado praticamente por todos, negados, traído. Ele foi negado por Pedro, foi traído por Judas. A gente olha e pergunta, qual foi a doutrina que esses homens trouxeram ao mundo? Qual foi a doutrina que esses homens saíram pregando para toda a humanidade? É uma doutrina que para os judeus era pedra de tropeço e para os gregos era loucura. É isso, irmãos. É isso que o grão de mostarda, diz a Bíblia que a igreja, que o reino de Deus é como um grão de mostarda, mas pequeno. Para os romanos, para os judeus, pedra de tropeço. Para os gregos, loucura. Pregavam eles, proclamavam eles que o criador da igreja, o cabeça do reino, foi morto numa cruz. E morto numa cruz oferecia a vida eterna. Como é que um morto pode oferecer a vida? Você olha, eu olho para a igreja. Nós olhamos para a igreja, o mundo olha para a igreja e fala, não pode sair alguma coisa boa? Só tem lá desiludidos. A gente olha para a igreja, pequenininha a semente da mostarda. Desprezada pelos homens, pelas autoridades. E esse símbolo da semente de mostarda, não poderia haver um outro melhor para representar o reino de Deus. Porque aos olhos dos homens, o início da igreja foi desprezível, insignificante e destituído de poder. Não tinha pompa, não tinha foguete. Não tinha internet, não tinha transmissão ao vivo, não tinha live, não tinha nada, irmãos. Se fosse hoje, não ia ter fumaça, não ia ter equipamento de som. Jesus nascendo na manjedoura, morrendo na cruz, chamando pessoas simples, pescadores e pecadores, pessoas odiadas, publicanos, Zaqueu da vida, Mateus da vida. Aos olhos do mundo nós vamos aprender que o grão de mostarda, ele mostra uma igreja inicialmente pequena, fraca em seu começo. E quantas vezes, irmãos, ainda tem sido assim? Ainda tem sido assim? Olha para a igreja aí. 20, 25 pessoas assistindo o culto, participando do culto. Coitados. Quantas pessoas estão sendo ajudadas, não importa a profissão que temos, quem somos, porque não somos nós que constituímos a igreja do Senhor Jesus. Ela pode parecer pequena, fraca, pode parecer, mas ela não é, irmãos, porque ela tem o Evangelho, ela tem o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
Coisa fantástica é a gente olhar para a igreja de Jesus Cristo com esses olhos. Mas em segundo lugar, irmãos, nós temos que olhar para a igreja como a semente de mostarda e aprender que a igreja, uma vez a semente da mostarda, o grão de mostarda, uma vez semeado, se desenvolve, cresce muito. A semente de mostarda plantada vai se desenvolver e cresce muito e se torna o maior de todas as hortaliças. E não existe nada maior do que a igreja de Jesus Cristo. Nada. Ninguém é capaz de destruir a igreja. É o próprio Jesus quem diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a gente tem que se lembrar de Voltaire, o filósofo francês, o adorado, o amado, o respeitado filósofo que um dia disse que a igreja iria acabar, não duraria mais, eu acho que 30 anos. Foi a expressão que ele usou. E Voltaire morreu, e muitos sequer sabem quem é Voltaire. Mas nós sabemos que na casa onde morreu Voltaire, foi estabelecida uma sociedade bíblica para a produção de Bíblias e difusão do Evangelho de Jesus. E assim tantos quantos. Porque essa sementinha de mostarda, que parece pequenininha, ela vai crescer. Essa igreja de Jesus, a semente desenvolve, cresce de uma maneira inexplicável. Eu me lembro lá no livro de Atos, o Senhor dizendo para nós assim, que o Senhor ia acrescentando dia a dia a igreja os que iam sendo salvos. São salvos por Jesus, e o Senhor vai levando para a igreja, irmãos, que coisa maravilhosa. Aqui no Brasil, na nossa realidade, nós não estamos acostumados a ver um pé de mostarda, um crescimento de um pé de mostarda. Mas lá no Oriente eles não se surpreendem nada com esse desenvolvimento. E esse crescimento tanto é real quanto é possível. Acontece mesmo. Nenhuma outra figura, irmãos. Jesus não usaria nenhuma, e Jesus sabia o que ele estava usando. E nenhuma outra figura seria tão aplicável, seria tão apropriável ao crescimento e à propagação da igreja de Jesus Cristo no mundo como a figura do grão de mostarda. A igreja começou o seu crescimento no dia de Pentecostes. Está lembrado? E o crescimento dessa igreja, de uma maneira maravilhosa, admirável, aconteceu com uma rapidez que só pode ser explicada pela intervenção de Deus. Cresceu porque Deus fez crescer. É Deus quem dá o crescimento. Lembra que semana passada nós comentamos sobre isso? Que nós não podemos entender o crescimento da igreja, nós não podemos entender o crescimento das plantas, porque quem dá o crescimento é Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Ah, irmãos, que coisa maravilhosa é nós olharmos para a igreja desta forma, que surgiu pequena. E você já viu alguma igreja? Vamos falar da nossa. Você já viu alguma igreja presbiteriana crescer, começar com 400 membros, 500 membros, 1000 membros? Não, começa com uma família. Eu não canso de dizer para vocês aí, em Jardim Tropical, eu me lembro quantas vezes a irmã Milva, o irmão Manel, a irmã Denise, eu e Marisa, às vezes nos reuníamos sozinhos.
Às vezes éramos 2, ainda continuamos assim muitas vezes, nos cultos de quarta-feira. A igreja começa pequena, ela cresce, porque quem dá o crescimento é o Senhor. E começou assim no Pentecostes, irmãos. Em um dia foram batizados 3.000 e logo depois foram 5.000. Isso é uma coisa maravilhosa que só Deus pode fazer. Em Antioquia, em Éfeso, em Filipos, em Corinto, em Roma, congregações começaram a reunir-se, igreja começou a ser fundada, a igreja cresceu de forma admirável. E chegou até você, e chegou até mim. Saiu um moço lá dos Estados Unidos, menino novo, podia ser nosso filho, na grande maioria das pessoas aqui que estão presentes. Simon sai lá dos Estados Unidos e vem para cá trazer o evangelho e chega até nós através da igreja presbiteriana. Outros chegaram através da igreja batista. Lá no Amazonas chegou a Assembleia de Deus. A igreja metodista e tantas outras. Deus fazendo a obra, porque quem dá o crescimento é Ele, irmãos. Não importa que começou com pequenininha, com alguém morrendo, mas morrendo por amor, morrendo para salvar, morrendo na cruz, derramando o seu sangue, porque ele sabia, Jesus sabia que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E o mundo olhava e dizia, olha, vai acabar, isso é fogo de palha. Não pode ir para frente, não, que isso? Com esse Pedro, com esse Tiago, com esse Mateus, com esse João, esses camaradas sabem lá pescar direito. Mas, irmãos, e eu digo hoje assim, com esse Ronaldo, você acha que a igreja pode ir à frente com esse Ronaldo? Ainda com 2? Com 2 Ronaldo? As pessoas vão olhar e falar, não é possível. Não dá. Dá, irmãos. Porque é que Deus pega esse nada que nós somos, essa pequenez que nós somos, e faz de nós grandes. E a igreja de Jesus Cristo nunca deixou de crescer. Nunca deixou de crescer. E não vai deixar de crescer, e não vai acabar. Vai ser perseguida, está sendo perseguida, querem acabar com a igreja, mas as portas do inferno não prevalecerão contra elas. E, irmãos, e por mais que se fale da China, por mais que se critique o regime comunista da China, e é uma desgraça mesmo, mas é o lugar onde a igreja de Jesus Cristo mais cresce. É na China. Nos porões, fora das autoridades, a igreja cresce, porque o evangelho é poder, e cresce na Coreia. E já contei para os irmãos, vou contar de novo aqui agora, a história daquele homem que Deus me deu o privilégio de ouvir. Em uma das minhas viagens aos Estados Unidos, ele era oficial do exército da Coreia do Norte, tenente do exército da Coreia do Norte.
que é o país que mais persegue cristão, não é a China, é a Coreia do Norte. Onde o cristianismo é mais perseguido, mas não consegue acabar com as igrejas. E esse homem foi chamado para ir até a casa de um pastor no campo, com seus soldados, para convencer aquele homem a renegar o evangelho, a negar o evangelho. E ele chegou lá, colocou o pastor assim, a esposa e 3 filhos de pé, um do lado do outro, e disse para o pastor assim: eu vim aqui com ordem do governo porque o senhor tem que negar o evangelho, negar Jesus, tem que parar com essa pregação do evangelho, nós não cremos, está fazendo mal para a população aqui do seu povoado, o senhor não pode pregar esse evangelho aqui, eu vim aqui em nome do governo dizendo para o senhor que o senhor não pode. E o pastor disse que não podia deixar de pregar aquilo que ele cria em Jesus. E o oficial então saca de sua arma e diz assim: olha, se o senhor não negar esse Jesus aqui publicamente, eu vou matar um dos seus filhos, o mais velho, vou matá-lo, vou dar um tiro na cabeça dele. E o pastor disse para ele assim: eu não posso negar Jesus Cristo. E aquele oficial não pestanejou e puxou o dedo no gatilho e deu um tiro na cabeça do filho mais velho do pastor. Deu um passo para o lado, engatilhou a sua arma, botou na cabeça do filho do meio e disse: se eu não negar Jesus, eu vou matar o seu segundo filho. O pastor não negou. Ele puxou o gatilho e matou o segundo filho do pastor. Deu um passo para o lado, armou a arma, botou na cabeça do caçula e disse para o pastor: se o senhor não negar Jesus Cristo, eu vou matar o seu terceiro filho aqui na sua frente. O pastor disse: eu não posso negar o Senhor Jesus Cristo. Ele puxou o gatilho e matou o terceiro filho do pastor. Deu um passo para o lado, engatilhou a sua arma, botou na cabeça da esposa do pastor. Disse para o pastor: se o senhor não negar Jesus Cristo, agora eu vou matar a sua esposa. O pastor disse: não posso negar. Ele puxa o gatilho e mata a esposa do pastor. 3 filhos e a esposa. Deu um passo para o lado, engatilhou a sua arma, botou na cabeça do pastor e disse: se o senhor não negar Jesus Cristo, agora é a sua vez. Já matei os seus 3 filhos, já matei a sua esposa, mas agora é a sua vez, eu te mato. O pastor disse: não posso negar o Senhor Jesus Cristo. Ele puxou do gatilho e matou o pastor. Enquanto o pastor caía, morto, aquele oficial caía de joelhos, junto, no chão, chorando e dizendo: Senhor, salva-me. Se tu existes mesmo, salva-me. Esse oficial ainda vive e é pastor da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, contra a igreja, ninguém pode impedir que a semente da mostarda se transforme na maior das hortaliças. Não existe nada maior e melhor do que a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja visível, a igreja invisível. A igreja que não parou de crescer, que não para, que leva o evangelho independente, irmãos, independente das consequências. Leva o evangelho. E eu me lembro, irmão, do que aconteceu comigo mesmo.
Aconteceu comigo mesmo quando eu fui preso em 1975, acusado de ser comunista. E eu me lembro que eu estava meio assim algemado numa cadeira, com as mãos para trás. E o oficial da polícia, era um major na época, ele levantou a mão para me dar um tapa na cara, para me bater, me chamando de comunista, me agredindo, me chamando de tudo que vocês possam entrar. Eu olhei no rosto daquele homem e disse assim: bate não, moço. Bate não. Eu não sou um comunista. Eu não posso ser um comunista, porque eu sou um cristão. E um cristão não pode ser comunista, porque o comunismo rejeita Deus, rejeita Cristo. Eu sou cristão. E aquele homem abaixou a mão, me soltou, não me bateu. Comigo aconteceu assim, mas com aquele pastor matou os 3 filhos da esposa dele. Mas esse evangelho, esse reino, que é como grão de mostarda, ninguém pode impedir que cresça, porque quem dá crescimento é Deus, é o Senhor. E o que nós sabemos é o que está escrito lá em Isaías. Abra sua Bíblia, por favor. Lá em Isaías, capítulo 11. Que nós sabemos que acontece e vai acontecer. É o que está expresso em Isaías, capítulo 11, versículo 9. Não se falará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas correm o mar. Irmãos, é isso. A terra vai se encher do conhecimento do Senhor. Todo joelho vai se dobrar diante desse Jesus que um dia plantou essa sementinha de mostarda, que pode ser desprezada e desprezível, porcaria, pequena, vale nada. Mas quando Deus dá o crescimento, quando Deus faz crescer, se torna na maior das hortaliças. Assim é a igreja de Jesus. E esta parábola aqui contada por Jesus em Marcos capítulo 4, ela fala da igreja. Satanás, irmão, será aprisionado, sem dúvida. As extremidades da terra serão possessão do Senhor, e a terra se encherá do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar. Não menosprezemos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não menosprezemos. Parece que ela é pequenininha, que ela é frágil, que ela é pequena, mas ela é de Deus. Foi Ele quem plantou a semente. A igreja não foi fundada por A, por B. A igreja é de Jesus. Ele é o Senhor da seara. Ele é o dono dos campos. Irmão, não tenha medo, não tenha receio, porque você pertence a uma igreja pequena. Seja firme, seja absolutamente firme no seu cristianismo e jamais despreze os humildes começos.
Lê lá em Zacarias, capítulo 4, versículo 10. Essa semana nós já citamos. Jamais despreze, porque a sua igreja é pequenininha, porque começou, porque são só 4 pessoas, porque são 30, porque são 20, porque são 40. Não, irmãos, não despreze. A glória do Senhor, dono da igreja, há de se manifestar na semente pequenininha, na semente da mostarda. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos fortaleça. Que Deus nos faça entender que a igreja é dele. Os homens têm uma visão da igreja que não é a visão de Deus. A visão de Deus é que quando essa semente pequenininha é lançada, Deus dá um crescimento tal que ela se torna a maior das hortaliças. E é exatamente nesta igreja que Deus está te colocando para servir. É aí que Deus está te colocando, é aí que Deus está te chamando. Que Deus te use, que Deus me use, que Deus nos use para a glória dele. Para nós entendermos perfeitamente a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ceifeiros da seara santa, com poucos fracos sois, mas forte é Cristo vosso mestre. Avante, avante, pois, os que confiam no Senhor renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, voarão nas alturas, como águias serão, cansados, tristes, sem alento, deixai-vos de chorar, se onipotente é vosso mestre, por que desanimar? Os que esperam no Senhor renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, voarão e nas alturas, como águias serão. Jesus está conosco sempre, assim nos prometeu. Coragem, pois, irmãos, avante, eis que ele já venceu. Os que esperam no Senhor renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas,
dias correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar. Correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar. Voarão e nas alturas como águias serão. Amém, irmãos. Vamos orar, irmãos, encerrando o nosso culto desta noite. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos muito pelo dom da vida, porque uma sementinha um dia foi plantada no nosso coração e germinou e tem crescido e tem produzido fruto. Nós te agradecemos por isso. Em cada um de nós produz de forma diferente, Senhor. Nenhum produz a 30, outros a 60, outros a 100 por um, mas em todos nós produz frutos. Porque quem dá o crescimento a essa semente que foi em nosso coração plantado é o Senhor nosso Deus. Louvado seja o teu nome. Assim como o Senhor plantou a semente da igreja de Jesus Cristo, o Senhor que é o cabeça dessa igreja, usou homens simples, pobres, homens incultos, mas homens chamados pelo Senhor e homens obedientes ao Senhor. Graças te damos pela tua igreja em toda a face da terra, por aqueles que pregam o evangelho, por aqueles que anunciam o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Senhor, nós te queremos te pedir também pelos enfermos, pelos quais temos orado aqui nesta casa do Senhor, nesta igreja. Temos orado, pedimos ao Senhor por essa pandemia, Senhor, que está machucando. Hoje lemos que mais de 10 milhões de pessoas no mundo já foram infectados pelo coronavírus. Senhor, tem misericórdia, muitos já morreram, muitos estão hospitalizados, muitos estão sofrendo. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia daqueles que estão perto de nós, daqueles que estão longe de nós. E de uma maneira muito especial te pedimos pela nossa irmã Marli, Senhor, que está com dengue. Que o Senhor a abençoe, que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ela, que o Senhor traga a cura para ela. A dengue dói muito o corpo, traz febre, traz desânimo, vontade de ficar quieta, mas o Senhor possa restabelecer a nossa irmã Marli na sua saúde, em que ela em breves dias esteja recuperada pela tua graça e pela tua proteção. Dá-nos uma noite de paz, uma noite de descanso, uma noite abençoada e uma semana em que vivamos para a glória do Senhor. Oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre nós, irmãos, e nos dê muita paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Deus Espírito Santo esteja sobre nós, irmãos, sobre os nossos lares, sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Vamos, irmãos, ouvir o nosso hino oficial, encerrando o nosso culto desta noite. É o hino de número 11. Santo, 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 Deus onipotente, louva-nos as vozes, teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Somente é santo, só tu és perfeito.
Santo, Santo.